Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Muito bom ter a companhia de vocês. Vamos juntos buscarmos a presença do Eterno nesses poucos minutos que passaram juntos aqui. Teremos um momento especial agora, né, querido? Isso, Esse momento é. pessoa muito querida também, Ivonice. Boa noite, querida. Abre esse microfone aí, estamos com saudade. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Saudade também de vocês. Mas a gente tem essa tecnologia aí, né, que É nos dá verdade. a vontade de poder nos ver. Mas a É Ivonice está verdade. aqui hoje, pessoal, por quê? Para você que está pela primeira vez aqui entender, o PG Amigos de Jesus tem uma lista de pessoas os quais a gente ora, né? E ali junto com a sala de meditação. Então, nós temos muitas bênçãos, muitas orações que são ali atendidas, na realidade todas são, né? Mas atendidas positivamente. Então, quando a graça é alcançada, as pessoas vêm aqui testemunho. E a Ifonice, ela tem um testemunho para dar de uma pessoa que não pôde estar aqui no momento, mas ela vai contar para a gente que bênção foi que essa pessoa alcançou após o grupo estar orando aí, Ifonice. Conta para a gente. Então tá, pessoal. Eu sou a Ivonice, sou filha da cria da Santa Terezinha, como a gente diz, né? Mas eu estou atuando na Santos Dumont, continuo firme, graças a Deus. E lá na minha escola, eu sou professora do município. Uma colega chegou um dia desesperada pedindo para mim para conversar comigo. Aí eu fui conversar com ela, aí ela me disse que a cunhada, que é médica, já estava com câncer, já tinha feito cirurgia, mas que tinha voltado no pedaço que tinha ficado. A sogra estava com câncer. E aí eles acharam que o esposo dela, que era irmão dessa moça que é médica, também estaria, porque o doutor disse que provavelmente era genético. Aí então ela veio conversar comigo desesperada, apavorada, não sabia o que ia fazer. Eu digo, não, calma, calma, vamos colocar na mão de Deus. Pede pro teu Deus, por favor, pede pro teu Deus. Eu digo, não, calma, ele não é meu Deus, ele é nosso Deus. Te acalma, que a gente vai orar, vamos colocar nas mãos de Deus. Ela me mostrou os exames, e pelos exames ele era com carcinoma. E todo o intestino dele, tanto o delgado quanto o grosso, estava tomado, tinha só um espacinho sem o câncer. Aí ele estava apavorado e ele tomou a decisão de não querer operar. Ele disse que não ia operar, que ele ia morrer, não ia operar. E ela se desesperou, porque ela tem filhos gêmeos, ela tem 3 filhos, uns gêmeos e mais um. Aí ela se desesperou e eu digo, não te acalma, vamos continuar orando. Aí coloquei no grupo da meditação para gente, todo mundo orar por eles, que era uma coisa assim de família, né, e bem complicada. O doutor chegou a dizer que ele não sairia vivo da mesa, mas que não tinha jeito. Operar, podia morrer, e não operar ia morrer igual. Então, que o melhor era ele operar. E aí ela se desesperou, não, não, ele vai ter que operar, ele vai ter que operar, e ele não queria. Aí eu digo, te acalma, vamos continuar orando, o pessoal tá orando, eu também tô, Deus vai operar um milagre na vida do teu marido, tu não vai perder o teu marido, o pai e teus filhos, te acalma. Aí eles foram, fizeram em seguida a cirurgia, quando abriram, o doutor teve uma surpresa, era bem pequenininho, não era mais como estava naquele exame que eu também vi, né? Que o doutor só tinha um espacinho que não estava com tumor. E aí o doutor ficou assim, ó, impressionado, disse que não sabe o que aconteceu. Aí ela disse, tá, doutor, mas aí ele vai ter que então fazer químio, rádio. E o doutor disse, não, ele não vai precisar fazer. Aí mandaram, fizeram a biópsia, né, operaram e fizeram a biópsia e realmente ele não precisou fazer. Aí ele ficou bem, veio para casa. Aí, quando fez 10 dias, ele foi tirar os pontos. Ele tirou os pontos, passou bem, veio para casa. Aí, no outro dia de manhã cedo, ele acordou lavado em sangue. E ela se apavorou. Não sabe como que a cirurgia dele tinha aberto e o intestino dele estava todo para fora de novo. Aí ela se apavorou. Aí levou ele para o hospital. Chegou lá em seguida, o médico disse: Olha, eu não sei o que houve. Levaram direto pro bloco. Aí fecharam de novo, costuraram ele. Passou 2 dias, ele veio para casa,
Já no quinto dia já estava seco os pontos dele. E aí o doutor costurou de novo, fechou, colocou tudo no lugar novamente. E os pontos já estão cicatrizando e ele já está até dirigindo. Quer dizer, ali houve um milagre de Deus. Ela mesma, eu falo com ela todo dia, ela me disse que não sabe, não sabe, nem o doutor sabe o que que houve ali. E eu disse, isso foi um milagre de Deus. Está todo mundo orando, clamando pela vida do teu esposo, e Deus deu uma nova chance para ele. E ela ficou meio assim, aí eu aproveitei a oportunidade, falei mais de Deus para ela, porque ela é aquela espírita de mesa, sabe? E não acreditava muito. Agora eu acho que ela realmente está acreditando em Deus. E ele também, né? Ele era muito descrente, ele também. Que Deus deu uma nova chance para ele de vida. Sim, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Que bênção, como o nosso É, Deus é sim, poderoso, né? E sim, ele não escolhe pessoas, ele ama todos, todos são iguais para Deus, né? sim, Coisa linda. sim, É a misericórdia, o amor, né? O cuidado que Deus tem e o poder, né? Isso faz a sim, gente querer cada vez mais o nosso Deus, né? Mesmo quando ele diz não, né? Porque ele sabe que é melhor para a sim, gente. Mas quando ele diz um sim, assim, né? Ah, sim, realmente essa família possa crer mais ainda no seu poder, possa se entregar por completo para ele e que você, né, possa continuar sendo, né, esse canal de bênção para essa família toda. Muito obrigada, ai, amém, amém, obrigada, que o nome de Deus seja glorificado e que todos que estão aqui possam crer ainda mais nesse Deus que nós servimos, né? amém, Maravilhoso. Muito obrigada, querida. obrigada. Né, nós chamamos a nossa convidada desta noite, a doutora Neuza, para falar aos nossos corações neste momento. Que Deus te use, querida. Olá, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Essa é a nossa segunda vez, né? Que estamos juntos. Agradeço muito a Rosângela pelo convite, pela lembrança e quero aproveitar aqui e cumprimentar todos, né? E confesso que esse momento é muito espiritual, né? Muito especial e eu quero cumprimentar a todos que têm participado deste grupo e que com certeza têm sido muito enriquecidos espiritualmente. Também quero cumprimentar as minhas duas irmãs que estão nos assistindo também. Convidei elas, a Ismari e a Isaura, Marli, as duas estão aí. Também convidei uma outra amiga, Sabrina, doutora Ana, então logo vão estar entrando também. E é muito importante, eu acho que a gente ter esse momento, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre pedras preciosas. E este assunto eu já tenho pregado em algumas igrejas e tenho dado algumas palestras sobre mulheres preciosas, cristãos preciosos, pessoas preciosas. E essas pedras preciosas nós vamos nos dedicar um pouquinho, vamos ver quanto que a Bíblia nos fala a respeito de pedras preciosas. Por que que Deus dá tanta importância a algo que também nós aqui neste mundo damos, né? As pedras, elas têm o seu valor. E nós vamos então abrir a nossa Bíblia e vamos meditar um pouquinho em Mateus. Mateus capítulo 13, no nos versos 45 e 46, fala de algumas pedras preciosas ali. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, nós vamos pedir a Rosângela que possa colocar ali alguns slides para nós, para que a gente possa acompanhar este tema na com as imagens, né, que nós preparamos. Inclusive, ah, inclusive nós vamos acompanhar e ter essa oportunidade de ler alguns versos, né? Aqueles que puderem ter sua Bíblia em mãos, nós vamos acompanhar um pouquinho lendo a Bíblia. E vamos ver em outro livro também, em Ezequiel capítulo 28, versos 13 a 16,
E nós vamos ver ali também, citando algumas pedras preciosas. Ali diz: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ali tem algumas pedras que algumas a gente conhece, outras não, né? Sárdio, topázio, diz, em Ezequiel diz sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então, aqui também a palavra de Deus nos cita algumas pedras preciosas, algumas que são para nós conhecidas e outras que não são tão conhecidas. Também lá em Provérbios 3, verso 15, também nós lemos ali, mais um tipo de pedra preciosa. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Aqui está falando da sabedoria, né? Sabedoria é comparada a rubis e a pérolas. Bem, então veja, nós temos ali temos neste mundo pedras muito preciosas e caras, né? As pedras mais preciosas, aqui é considerada, nós selecionamos 6 das mais preciosas. Temos ali a pérola, temos a esmeralda, temos a ametista, o rubi, o topázio e o quartzo rosa. São pedras que são caras. E hoje nós vamos nos deter um pouquinho sobre 2 tipos de, uh, de pedras preciosas. Pode passar para o próximo slide. Nós vamos falar de cristais e de diamantes. São 2 pedras preciosas. E qual a diferença e qual a relação que nós podemos encontrar entre o cristal e o diamante? E qual é a diferença entre um e outro? Nós vamos pensar num cristal como uma pedra preciosa, como um material precioso, que é caro também, e que nós temos até como bem famosos os copos de cristais, né? O cristal, ele é uma pedra brilhante, é uma pedra refinada, é uma pedra delicada, é um vidro, entre aspas, um vidro fino, né? Frágil e que não permite muita lapidação porque ele é frágil. Essa é uma pedra bastante conhecida e muito usada para algumas peças de uso pessoal, como, por exemplo, os copos, né? Os copos, eles são usados, são feitos de cristal, e realmente, quando a gente vê alguns cristais, alguns copos de cristais, tem alguns que até quebram com alguém cantando, né? Vocês já devem ter ouvido ou visto, né? Ou escutado alguma história de que alguém cantando, o copo se estourou, porque ele é frágil, fino e muito sensível. Essas taças de cristal, pode passar, isto. Existem algumas taças de cristais que elas são caríssimas. Eu selecionei algumas que eu procurei até no Google para vender, né? Procurei lá na Amazon, procurei lá nas Americanas, procurei lá no Mercado Livre, o preço mais ou menos de algumas taças de cristal. E tem, por exemplo, ali uma que é usado para vinho, que custa R$ 372 cada taça. Vejam que caro que é, o valor que tem um cristal. Também uma taça de cristal para usar para beber água, né? Uma taça incolor, no valor de R$ 405. Então, a gente vê que realmente esse cristal ele tem valor. Embora frágil, mas ele tem o seu valor. Eu gostaria de relacionar um pouquinho o cristal com pessoas cristais, né? Com cristão cristal, com pessoas que são sensíveis. Estas são chamadas muitas vezes pessoas que
se magoam muito facilmente. E essa relação entre uma pedra preciosa, como o cristal, se relacionando com pessoas que também são frágeis, que se magoam facilmente, que se entristecem facilmente, que às vezes se isolam uns dos outros, porque tem um sentimento muito sensível. Pode passar a próxima imagem e a gente vai ver ali, por exemplo, pessoas que às vezes se magoam porque alguém não cumprimentou, ou porque alguém não conversou com ela, ou porque alguém não se lembrou do seu aniversário, por exemplo. Teve alguma programação, ninguém me chamou para participar. Às vezes alguém que passou por mim e não me deu bola, não me acenou. Às vezes dentro da própria igreja ou da comunidade, alguma atividade que tenha para fazer, poxa, ninguém se lembrou de mim. E muitas vezes são pessoas que acabam se magoando, se ferindo por situações, às vezes, tão simples, né? Às vezes situações que são tão que poderia se levar em conta, mas que para ela tem tanto peso. Por que essa pessoa se sente tão frágil? A gente vê que algumas pessoas, por exemplo, recebem alguma crítica e já, ao receber uma crítica, ao invés de ouvir, já acabam revidando. E não procuram uma desculpa para isto. Ah, mas vai ver que a pessoa não me enxergou. Comigo mesmo já aconteceu de eu passar por uma amiga, por uma conhecida, segundo ela, eu olhei para ela, mas eu não a vi, porque eu estava tão distraída, minha mente estava tão distante, e eu não a percebi. E eu encontrei com ela em outro momento, e ela disse assim, poxa, Neuza, tu passou por mim e tu nem me cumprimentou. Eu disse, onde que eu te encontrei? Ela disse, a gente estava ali na avenida e tal, tu passou por mim. Eu disse, mas eu não te vi. E ela disse assim, não, mas tu olhou para mim, Neuza. Eu disse, eu olhei para ti? Eu digo, olha, tu me desculpa, eu posso ter olhado na tua direção, mas eu não te enxerguei. Então, veja, quantas vezes a gente se magoa e por alguém que parece que nos viu, mas não nos viu, porque às vezes a gente passa por alguém, olha na direção da pessoa, está olhando, que parece que está olhando para ela, mas não está vendo, porque às vezes a nossa mente está tão distante. E a pessoa acaba ficando magoada por algo que não é real. Mas que bom que eu tive essa oportunidade de pelo menos conversar com essa minha amiga e poder me explicar. E ela achou assim interessante, mas isso aconteceu comigo e pode ser que tenha acontecido com alguns de vocês também. E às vezes pessoas se magoam por coisas que às vezes a gente não teve intenção. E é muito importante a gente também se dar conta que as pessoas que se magoam facilmente, pelo menos dentro da psicologia, a gente estuda que pessoas que se magoam com facilidade são pessoas que têm um sentimento de inferioridade muito grande. Então, é quando elas estão com a autoestima muito, que não é sólida, ela não está firme, a autoestima está abalada. Então, esse sentimento de inferioridade faz com que a pessoa se ofenda por tudo, né? Ela tem um complexo de inferioridade. Por isso que ela é tão sensível à crítica, às vezes brincadeiras de mau gosto, às vezes uma piada, às vezes estão falando alguma coisa e ela já acha que é para ela. Tudo serve na cabeça dela. Tudo é um chapéu que serve na cabeça dela. Ah, é para mim que estão falando. Às vezes a pessoa nem conhece, mas ó, não, se a pessoa está falando, deve ser para mim. Como é que ela sabe disso? Então, pessoas assim têm um sentimento de inferioridade muito grande, por isso se magoam facilmente. Também a psicologia diz que pessoas que se magoam facilmente são pessoas egocêntricas. Veja, egocentrismo é diferente de egoísmo. A pessoa egocêntrica, ela tem um sentimento de que ela é o centro das atenções. Então, as pessoas que se ofendem muito fácil é porque elas dão muita importância a si mesmas. Dão tanta importância a si mesma que ela tem a sensação de ser o centro das atenções. E também das críticas.
Então, tudo é para mim, tanto de bom quanto de ruim. Então, essa sensibilidade, esse cristal, essa pessoa cristal, ela acaba sofrendo muito, porque ela vê uma situação, ouve uma situação e se ofende com facilidade. Então, se magoa, às vezes se afasta da comunidade, às vezes chora, entra numa depressão, uma tristeza, porque ela começa a olhar para, como é egocêntrica, pensa muito em si, acha que é o centro das atenções, tudo é para mim, tudo é tanto as coisas boas quanto ruins, e isso faz com que a vida dela acabe se tornando um fardo, né? Mas como deixar de ser cristal? Como deixar de se sentir tão ofendido com aquilo que se aproxima, ou com palavras, ou com gestos de outras pessoas? Uma das dicas é seja realista e não coloque emoção em tudo. Não coloque emoção em tudo. Leve às vezes na brincadeira, saiba ter senso de humor, né? Não traduza palavras ofensivas como se fosse aquilo, né, uma coisa muito grande, ou algo muito tremendo que pudesse ser dirigido a si. Não tenha como sempre se sentir como o centro de todas as coisas que são ditas, né? Tanto coisas boas quanto ruins. Não leve tão a sério as ofensas, às vezes as críticas, né? Não pense que o mundo todo está contra ti. Então, um dos slides que nós colocamos aí, né, é pare de se ofender por tudo. Pare de pensar que tudo é para ti. Pare de pensar que tudo que está sendo dito é para ti, que tudo que está sendo pensado, elaborado, está sendo em prol de ti. Então, pare de se ofender por tudo. Evite de ser tão sensível, evitando colocar tantas emoções em tudo aquilo que te cerca. E nós queríamos falar um pouquinho de uma outra pedra, que é a pedra diamante, né? Nós falamos do cristal e agora vamos ver o diamante, que são duas pedras preciosas. E o diamante, qual é a diferença do diamante para o cristal? O diamante, aí num próximo slide que tem, diz que o nome diamante provém da palavra grega adamas, que significa invencível. O diamante, ele é uma pedra preciosa tão dura, é a pedra mais preciosa, mais dura que tem. Tanto que para cortar um diamante, para lapidar um diamante, precisa usar um outro diamante. Porque o diamante ele não se corta com outra pedra a não ser com o próprio diamante. Então, esta é uma característica diferente do cristal, né? O cristal é frágil e o diamante duro, forte. O diamante, depois de ser encontrado, ele precisa ser polido e precisa ser lapidado. Então, vejam, a lapidação de um diamante, ele acaba trazendo mais brilho para a pedra e faz com que cada vez mais o diamante se torne caro, precioso. Por quê? Porque quanto mais polido, mais desbastado, mais limpo ele for. E é interessante como Deus usa tantas situações para nos lapidar, para nos tornar de grande valor, né? Deus nos quer cada vez mais purificados. Ele conhece o nosso potencial, ele sabe o que nós podemos suportar e ele permite que algumas coisas aconteçam como um polimento para nos tornarmos de cristal, irmos nos tornando diamantes. Que situações são essas que fazem com que essa pedra se torne cada vez mais forte, mais bonita e mais valorosa? Algumas situações que Deus se usa, né, para poder nos lapidar. Uma delas, por exemplo, é o trânsito. Quantos de nós aqui somos motoristas? Sabemos que o trânsito é um bom exercício que temos para poder sermos lapidados.
O trânsito nos treina a nossa paciência, treina para que a gente consiga suportar, aguentar ali algumas barberagens. Outra situação que Deus usa também são as ofensas. Quando somos ofendidos, quando somos magoados, quando as pessoas vêm com palavras duras sobre nós, também é um meio de sermos lapidados. Ainda hoje, atendendo uma família, me emocionei de ver ali a mãe, o pai e os dois filhos, né? E foi um encontro inédito, onde a gente pôde ver ali aqueles quatro conversando de uma forma sem ofensas, sem mágoas, sem diminuir um ao outro, e foi emocionante de vê-los elogiando um ao outro, e quanto que eles já passaram, quantas situações de ofensas, de mágoa que foram treinando e treinando, e hoje eles estão mais fortes. Outra maneira que Deus usa é discutindo com pessoas, né? As pessoas, elas também nos ajudam, as discussões, elas nos fazem crescer, nos tornar mais fortes. Outras situações que Deus nos ajuda e nos lapida é através de falecimento de alguém querido da família, amigo, tragédia, acidente, desemprego, doenças na família, problema com os filhos, desamor. São formas que vão nos tornando mais fortes e deixando de ser frágeis como um cristal e nos tornando um diamante forte. E essa lapidação, ela tem o seu preço, né? Como foi colocado aí nos slides, né? As pressões, elas fazem parte do processo educacional de Deus. Eu acho que é um slide antes, esse. As pressões fazem parte do processo educacional de Deus, para a nossa maturidade espiritual. E o próximo slide mostra aí que nós podemos dar glória a Deus quando estivermos sendo lapidados, porque Deus está trabalhando em nossa vida, em nosso eu, para nos tornarmos mais maduros, mais fortes, não como um cristal que qualquer coisa que bate quebra, que qualquer sonido, que qualquer ofensa, qualquer palavra, qualquer olhar já me destrói. Não, que eu preciso ser como um diamante, forte, né? E eu me torno assim na medida que eu vou passando por algumas experiências difíceis. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, tem um verso muito conhecido de todos nós, né? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, sempre que nós pensarmos como pessoa, como cristão, como homem, como mulher, como criança, como jovem, como idoso, quando nós tivermos aquela sensação de estarmos nos ferindo, sendo como um cristal, nos magoando, às vezes deixando de ir na igreja, às vezes deixando até Deus de lado, porque eu estou magoado, Deus não se importa comigo, Deus não se lembra de mim, eu estou sempre orando, sempre pedindo, as coisas não acontecem, né? Estou magoado, estou ofendido, é no meu trabalho, é no meu com o meu chefe, eu estou sempre fazendo as coisas tão corretas, meu chefe não me elogia, meu chefe não olha, não valoriza o que eu faço, o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa, poxa, tudo que eu faço, meus filhos, ninguém me valoriza, estou magoado, estou ofendido, não quero saber de mais ninguém, não vou fazer mais nada, às vezes abandonando tudo e todos, às vezes abandonando até a si mesmo, até a si mesmo. Hoje ainda atendendo uma jovem senhora, né? Conversei com ela de manhã e a gente falando sobre a valorização dela, de ela olhar mais para si, de valorizar mais a ela mesma. E à tarde ela me mandou uma fotinho que ela tinha ido numa padaria, né? E ela disse: Neuza, eu estou aqui comendo lanche
e me degustando com alguma coisa que eu gosto, fazendo para mim. Não para o meu filho, não para o meu marido, mas fazendo algo comigo mesma, nesse momento aqui, nessa padaria ali, na lanchonete que ela estava. Ai, eu achei tão linda, eu fiquei tão emocionada ao ver assim o quanto que ela está tentando olhar mais para ela, se valorizar e não viver como um cristal magoada pelo que a filha faz, pelo que o filho faz, pelo que o marido faz ou diz, mas ela se tornando forte como um diamante. Nós nascemos e crescemos com determinadas características, como, por exemplo, alguns de nós somos explosivos, outros são impacientes, outros são egoístas, intolerantes, alguns de nós somos medrosos, muito medrosos. E todas essas características e situações que vão aparecendo na vida da gente, elas vão nos lapidando, vão nos tornando mais fortes e vão nos transformando. Ainda ontem, conversando também com uma outra paciente, né? E eu disse para ela, querida, tu precisa deixar Deus te transformar na mulher que Deus quer que tu seja. Não a mulher que tu queres ser, mas a mulher que Deus quer que tu seja. A esposa que Deus quer que tu seja. Aí ela disse, Neuza, mas como que eu vou ser outra pessoa? Eu digo, tu vai ser a pessoa que Deus quer que tu seja. E isso é o que é importante na nossa vida. Nós buscarmos querer saber o que Deus quer que nós sejamos. Ainda em Tiago, já indo para um término, né? Ainda em Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Vejam só o que o Tiago diz, que nós devemos ficar felizes quando passarmos por todo tipo de aflição. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita e a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, a aprovação nos torna perseverantes, nos torna maduros, nos faz crescer. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ficar felizes em toda e qualquer situação. Agora, quando a aflição vier, e ela vai vir, nós temos que ser gratos, porque Deus está trabalhando conosco para nos tornarmos diamantes, valorosos, finos, brilhosos. E quanto mais sofremos, mais brilho vamos tendo, porque Deus está nos tornando grandes e valiosos diamantes. Tem a imagem aqui que eu coloquei, pode passar, Rosângela. Tem a imagem de um diamante. Esse diamante aqui é chamado incomparável. É um dos maiores diamantes do mundo. Ele foi encontrado em 1984 por uma garota em uma pilha de cascalho que estava próximo a uma mina no Congo, lá na África. Esse cascalho, ele era considerado inútil e ele foi descartado. Só que alguém resolveu mexer um pouquinho nele e descobriu que ele era um diamante precioso. Esse cascalho era um diamante. Só que ele estava ali no bruto, e bruto ele pesava 178 gramas. Esse chamado incomparável, depois de lapidado, depois de limpo, depois de polido, ele se tornou o diamante dourado, com 81 gramas. Então, de 178 gramas, depois de lapidado, ele diminuiu o tamanho e o peso para 81 gramas, porque as arestas foram tiradas e o que tem de valor ficou. Então, o que nós queremos ser? O que eu quero ser? Eu quero ser um cristal frágil, fraco, que se abala por qualquer coisa, que se eu tenho uma oração não respondida, ou se eu tenho alguém que não me valorizou, ou se eu não estou me sentindo
apoiada ou apoiado. Eu quero continuar sendo aquela pessoa que facilmente desanima, facilmente se aborrece, facilmente se irrita, que a qualquer situação já fica abalado, já quer desistir de tudo, ou eu quero ser um diamante precioso, forte, firme, que venham as tempestades, venham as ofensas, venham as dificuldades, venham até às vezes a desvalorização, às vezes palavras duras, mas eu estou ali, forte e firme. Deus quer que nós sejamos diamantes, firmes, fortes, brilhosos, repartindo com todos a nossa alegria, a nossa disposição, o nosso brilho, o nosso valor, mas precisamos entender que para nos tornarmos um incomparável, um diamante, nós vamos ser lapidados e precisamos pedir a Deus força, coragem, alegria mesmo no momento triste, a gratidão, um coração grato mesmo em momentos difíceis, mesmo com aflições difíceis, como disse em Tiago, mas Deus não nos dá prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, essa é uma informação muito importante que é preciso que tenha dentro da nossa mente. Deus não me dá nada além das minhas forças. E se Ele permite que algo aconteça em mim, é porque Ele sabe que eu sou um diamante. Ele sabe que eu posso me tornar um diamante. Ele sabe que eu posso ser forte, posso suportar tudo isso. Então, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, te fortaleça, te anime, né? E que diante das dificuldades da vida, possa ter certeza que ali tem um Deus te preparando para ser um grande, apresentar um grande valor, ter uma disposição, ser um testemunho vivo para outras pessoas, conseguir animar outras pessoas e assim vencer na vida e ter a bênção de Deus e ser uma bênção na vida das pessoas também. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém, que coisa boa. Com certeza todos nós fomos abençoados e que realmente a gente possa ser esse diamante, mas por nós mesmos nunca conseguiremos, né, doutora? Somente por aquele que é poderoso, né, para fazer toda a obra na nossa vida. Muito obrigada. Antes de você fazer a oração final, doutora Neuza, nós queríamos dar espaço para, quem sabe, duas perguntinhas. Se tem alguém aí que tem alguma curiosidade com relação a isso, né, que ela falou, esse tema, que gostaria de fazer alguma pergunta, a gente vai dar oportunidade aí para umas duas pessoas. São Eu só queria fazer um comentário que ela estava falando, né, a respeito do carro, né? Eu sempre falo pro meu marido, o carro fala, então uma buzina que a gente aperta forte, ele fala. Então, na hora do carro ali mesmo é a hora da prova, né? Da prova do 10, né? Com a pessoa, se ela tá nervosa, ela vai descontar no carro e vai dar uma apertada na buzina bem forte mesmo. Então, o carro, ele transmite muita coisa mesmo. Verdade, obrigada aí pela participação, nossa moderadora Miriam, quanto são abençoados aqui por ela, né? A Dodora fala para nós, Dodora, não escreve, Dodora, fala o que tu falou, tu escreveu aí, Dodora. Oi, a gente não quer falar, né? Não tem como. Mas o que eu escrevi aí foi que muitas vezes eu já fui um cristal. Mas depois dessa, eu não quero saber mais de ser cristal, não. Eu quero ser um diamante polido. Ô, Glória! Amém, amém. Obrigada, doutora Deusa. Foi muito bom, viu? Muito edificante. Doutora Neuza, tem uma questão aqui no chat, né? Mais ou menos você já esclareceu, né? Falou assim, a gente deu para entender, mas acho que alguém quer mais alguma coisa sobre isso, né? Como é que eu consigo ajudar uma pessoa cristal? Então, na verdade, como eu coloquei, né, as pessoas cristais, elas são pessoas que têm um sentimento de inferioridade e também são egocêntricas, né? Então, elas, por exemplo, um casamento, né, um casal,
Porque a mulher fez isso ou o marido fez aquilo, daí se fecha, fica um dia, dois sem falar, fica de mal, já se emburra. Então, pessoas assim, se tu tens alguém assim perto, e às vezes é um filho, às vezes é um cônjuge, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um irmão da igreja, né? Então, é bom conversar, tentar chamar a atenção dessa pessoa no sentido de tentar mostrar para ela por que que tu age assim. Tu percebe que às vezes tu pode estar equivocado, às vezes tu pode estar exagerando. Claro que não vai falar nessas palavras, né? Mas tentar mostrar para essa pessoa que talvez ela esteja interpretando mal, como no consultório eu tenho muita convivência com casais, eu sou terapeuta familiar e psicóloga, né? Então, a gente trabalha muito a interpretação do que o outro está dizendo. Como tem um ditado que diz, né, em terapia familiar, eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que tu entende. Então, a má interpretação às vezes causa, né, tá magoada, mas por que que tu ficou magoada? Será que a pessoa quis dizer isso mesmo? Será que foi dessa forma? Né? Então, às vezes o diálogo, de sustentar para tentar mostrar para a pessoa, por que que tu te sentiu dessa forma? Não desvalorizar o que ela sente, né? Porque se ela é cristal, até se eu disser para ela que o que ela está sentindo não é verdade, ela pode ficar magoada. Então, às vezes a gente faz perguntas e depois de fazer perguntas, tenta fazer ela pensar de uma outra forma. Será que essa é a única forma de pensar? Será que a maneira como tu interpretou, que outra forma tu teria para interpretar do que aconteceu? Por exemplo, o trânsito, como disse ali a nossa amiga, o trânsito. Eu estou dirigindo, eu sou motorista, né? Estou dirigindo, vem alguém e corta a minha frente e não dá o pisca. Então, se eu sou cristal, eu já vou ficar magoada, olha só, já vou ficar irritado. Olha só o que que a pessoa tirou a carteira onde, comprou a carteira, e já começa uma simples cortada ou não dado sinal de um outro motorista já abala as minhas emoções. Por quê? Porque as minhas emoções estão muito frágeis. Se elas estão frágeis, qualquer coisa vai atingi-la. E daí, o que que se faz? Mas será que essa pessoa não recebeu uma ligação do filho que a mãe teve um ataque cardíaco? Ou será que não recebeu uma ligação da esposa, que a esposa ah, acabou tendo um problema dentro de casa, estourou o cano, e ele vai lá lembrar ele que ele tem que dar sinal de pisca? Tem situações que acontecem na vida da gente, no nosso dia a dia, que a gente nem vai lembrar de pisca. Então, como é que eu estou interpretando aquilo que está chegando em mim? Por que está me atingindo tanto? Por quê? Será que eu não posso pensar ou interpretar de outra forma? Será que a minha única forma de interpretar é essa? E que está me atingindo, está me magoando? Então, é talvez sentar, conversar com a pessoa, pensar em outras possibilidades de interpretação, né? E nos fortalecer nesse sentido e buscar Deus, é claro, é fundamental, né? Mas eu preciso me conhecer e me perguntar por que que isso mexe tanto comigo? Por que que isso me irrita tanto? Né? As emoções são nossas, então o controle tem que estar dentro de nós e não fora de nós. Muito bem, bem mais esclarecida ainda, né? Que já estava. Acredito que ficou tudo ok aí, né? Para nossa amiga aí que perguntou, a Cris, né? Por hoje, né, nós só temos a agradecer. Eu peço que a doutora Neuza, no momento, faça oração, então, para nós. Ok. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esses momentos tão espirituais, tão reflexivos, que nos fazem parar e pensar um pouquinho em nós, nas nossas emoções, em como nós muitas vezes estamos deixando as nossas emoções tão sensíveis, tão frágeis, nos ofendendo com tantas coisas, nos magoando, nos afastando das pessoas, nos irritando, às vezes até nos afastando de Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos fortalecer, a fazer uma autoanálise, a pensar que precisamos ser fortes como um diamante, porque tu nos fazes fortes, Senhor. Através de ti nós podemos ser fortes, vencedores, e que possamos, ó Deus, através do autoconhecimento, poder assim cuidarmos mais com as nossas fragilidades e fortalecê-las
para que elas não venham a nos trazer problemas, a nos afastar de Ti. Que Teu Espírito Santo nos dê uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus, Senhor. Amém.